Como você se sentiria se fosse acidentalmente invocado para outro mundo, enquanto um grupo de heróis era para ser convocado no seu lugar? Foi exatamente isso que aconteceu com o nosso protagonista, Takumi Iruma. Ele acaba se misturando com o grupo de heróis e vai parar em um mundo diferente. Para corrigir esse erro, a deusa oferece ao Takumi a chance de escolher qualquer habilidade que ele quiser. Mas qual habilidade ele vai escolher e o que vai acontecer na jornada dele? Para descobrir, você vai ter que assistir esse anime. Se você se interessou, já se inscreve no canal, ativa todas as notificações e não esquece de dar aquele like no vídeo. Beleza, vamos começar com esse episódio. O episódio começa com Takumi se encontrando em um lugar estranho. Na frente dele, está uma deusa, que lhe diz que ele foi convocado para Midgard devido a um feitiço de invocação que era para outros heróis. A deusa se apresenta como Nolan e pede desculpas, explicando que Takumi foi invocado por engano porque o feitiço de invocação seleciona aleatoriamente pessoas de diferentes mundos. Ele nem estava na lista, mas, de algum jeito, acabou sendo escolhido. A deusa admite que o feitiço de invocação é muito perigoso, poderia até destruir o mundo de Midgard se é estritamente proibido usá-lo. Mas uma nação imprudente usou, e quando ela tentou intervir, não conseguiu impedir a tempo. Enquanto os heróis foram invocados com sucesso para o Império Sagrado Sidônia, Takumi foi arrastado para esse mundo por engano. Takumi, claramente irritado, exige ser mandado de volta para o seu mundo original. A deusa, no entanto, lhe diz que isso é impossível, pois ela destruiu o mecanismo do feitiço por raiva, tornando-o inutilizável. Ela pede desculpas novamente e explica que ele não pode voltar porque o corpo físico dele não é mais compatível com o seu mundo original. Quando Takumi pergunta com raiva o que ele deve fazer agora, a deusa lhe oferece uma nova vida como morador de Midgard. Ela até diz que vai mandá-lo para uma nação mais segura e vai lhe dar algumas bênçãos e apoio. Ela explica que ele pode viver como um herói, um guerreiro, ou até pegar um trabalho de produção, se não quiser lutar. Takumi não está a fim de lutar e decide seguir um trabalho de produção. A deusa concorda e lhe dá várias habilidades, incluindo magia de cura e um feitiço para ajudar na profissão escolhida. Com esses poderes, ela o incentiva a aproveitar a nova vida no mundo fantástico e o manda embora. Takumi se encontra perto de um rio, onde nota seu reflexo, se é uma versão mais jovem dele mesmo. Ele encontra uma bolsa com dinheiro e comida e checa seu status. Entre as habilidades, ele vê a bênção da deusa, que decide esconder, sabendo que isso poderia causar problemas se os outros descobrissem. Curioso sobre sua magia, Takumi faz alguns testes com feitiços de bola de água e cortador de vento, usando-os com facilidade. Ele fica empolgado ao ver que a magia realmente funciona e sente que está vivendo em um mundo de fantasia de verdade. Enquanto explora, Takumi encontra um pedaço de madeira, percebendo que é um material de alta qualidade, perfeito para artesanato. Usando sua habilidade de modelagem, ele transforma a madeira em uma lança, desbloqueando a habilidade de marcenaria no processo. Takumi também percebe várias ervas e começa a coletá-las, animado para criar remédios e poções. No entanto, logo percebe que sua bolsa é pequena demais para guardar tudo o que ele pegou. Então, ele usa a caixa de itens, guardando todos os suprimentos dentro dela. A caixa de itens é tão incrível que Takumi fica todo feliz e agradece a Deus por ela. De repente, uma garotinha corre e se esconde atrás de Takumi. Isso acontece porque um coelho enorme estava prestes a atacá-la. O coelho, agora encarando-os com raiva, assusta Takumi, que imediatamente pega a sua lança. Ele fica chocado ao ver que o coelho parece capaz de realmente devorar alguém. Sem aviso, o coelho avança contra eles. Takumi, embora assustado, ataca o coelho e o mata. Essa luta lhe dá uma nova habilidade em manejo de lanças. Ao checar seu status, ele percebe que seu trabalho agora mudou para o entregador, o que não o deixa muito feliz. A garotinha, no entanto, agradece Takumi por salvá-la. Takumi responde casualmente e não foi nada, e pergunta de qual vila ela é. A menina diz que é da Vila Bode e explica que se perdeu na floresta enquanto coletava ervas medicinais. Ouvindo isso, Takumi pergunta se pode acompanhá-la até a vila. A menina concorda e então pergunta se ele planeja levar o coelho com ele. Takumi responde, sim, vou levar. Dizendo isso, ele guarda o coelho na sua caixa de itens. A menina fica impressionada com a caixa e chama Takumi de incrível. Takumi fica nervoso e decide que precisa manter a caixa de itens em segredo dos outros. Na cena seguinte, vemos os heróis que foram convocados para o Império. Eles estão totalmente confusos sobre o que está acontecendo.
Uma garota aparece na frente deles e diz: heróis, bem-vindos e obrigado por virem a este mundo. Este não é o mundo original de vocês, mas nós os convocamos para usarem seus poderes heróicos e salvarem nosso mundo. Os heróis, ainda em choque, questionam o que está acontecendo. A garota os tranquiliza, dizendo: eu entendo que vocês estão confusos agora, mas com o tempo, vão entender tudo. A garota se apresenta como Elizabeth, a primeira imperatriz deste império. Enquanto isso, uma das heroínas, Akane, recebe uma bênção dos deuses, o que a faz perceber que não pode confiar totalmente em Elizabeth. A história volta para a garotinha, Molly, que levou Takumi para sua vila. Os pais de Molly, Banga e Martha, agradecem Takumi por salvar a filha deles. Martha o elogia, dizendo: você é incrível por viajar e reunir ingredientes tão raros com uma idade tão jovem. Takumi pergunta se pode ficar na vila por um tempo. Banga concorda com alegria, dizendo: esta área é rica em ervas medicinais e minerais. É como um paraíso para artesãos. Boban, o ferreiro da vila, também dá boas-vindas a Takumi. No entanto, Banga aponta que a vila não tem uma pousada e sugere construir uma casa para Takumi. Takumi fica surpreso com o gesto. Na cena seguinte, os moradores se reúnem para preparar a construção da casa de Takumi. Ele percebe que a área está cheia de grama alta, então usa sua magia para limpar o local. Os moradores ficam impressionados ao vê-lo usar magia e ficam animados. Eles trabalham juntos para construir a casa de Takumi, e, quando fica pronta, Takumi começa a fazer móveis usando suas habilidades de marcenaria, ferraria e carpintaria. Enquanto checa seu status, ele se pergunta se pode mudar seu trabalho. Logo, ele encontra a opção e muda para o alquimista. Takumi começa a trabalhar com Boban, minerando minérios e criando itens usando sua habilidade de alquimia. Ele percebe que pode refinar materiais como ferro e cobre usando magia em vez de métodos tradicionais. Depois de muito trabalho, ele cria com sucesso um lingote de ferro e se sente orgulhoso de sua conquista. Takumi continua criando várias ferramentas e utensílios, aumentando gradualmente seu nível de alquimista. No entanto, uma noite, Molly traz o jantar para ele e fica chocada ao encontrar Takumi em péssimas condições se ele tinha usado demais sua mana e desmaiado. Os moradores se reúnem, e Martha repreende Takumi, dizendo para ele não se esforçar tanto. Banga lhe dá uma poção de cura, restaurando sua mana e permitindo que ele volte a trabalhar sem restrições. Desta vez, Martha e Molly ficam ao lado dele para cuidar dele. Aos poucos, Takumi faz mais progressos, criando vários lingotes e ferramentas avançadas. Isso aumenta significativamente o nível de alquimista dele. Ele então muda o foco para melhorar suas habilidades de ferraria e trabalha junto com Boban para criar uma lâmina impressionante. Boban fica extremamente impressionado com o produto final. Porque, antes disso, ele nunca tinha feito um trabalho tão incrível. Mas agora, graças ao seu esforço, as habilidades de ferraria de Takumi atingem um novo nível. Na cena seguinte, Takumi vai até Banga e pede uma poção. Banga concorda em dar a ele, mas menciona que a poção é uma básica. Takumi responde: sem problema. Na verdade, eu estava pensando em fazer minhas próprias poções, usando todas as ervas que eu coletei. Banga diz: tudo bem, mas, quando suas poções estiverem prontas, venda algumas para mim. Takumi concorda, dizendo: claro, mas vai levar um tempo. Na cena seguinte, vemos Takumi se esforçando ainda mais enquanto começa a preparar as poções. No entanto, a poção que ele cria tem uma cor ligeiramente diferente, o que o faz perceber que não foi feita corretamente. Ele decide aprender mais sobre como fazer poções. Depois disso, Takumi vai para a floresta e come uma erva diretamente, apenas para acabar envenenado. Ele começa a se contorcer de dor, mas rapidamente usa um antídoto, salvando-se a tempo. Escapando por pouco da morte, ele de alguma forma consegue se levantar. Nesse momento, um javali enorme aparece na frente dele. Vendo isso, Takumi fica aterrorizado e pega sua lança, percebendo que esse javali é extremamente perigoso. O javali ataca Takumi, e ele o atinge com sua lança, mas a lança se quebra, lançando Takumi para longe. O javali, no entanto, permanece ileso e fica ainda mais furioso, avançando novamente na direção dele. Vendo isso, Takumi usa diferentes ataques mágicos, mas nenhum parece funcionar. Aterrorizado, ele pensa: eu preciso encontrar uma maneira de derrotá-lo. Enquanto olha ao redor, Takumi avista outro monstro e uma aranha venenosa única. A visão da aranha o apavora ainda mais, pois ele presume que ela também está prestes a atacá-lo. Mas então ele percebe que a aranha está ferida, com suas pernas quase inutilizadas.
Enquanto isso, o javali avança novamente contra Takumi. No último momento, a aranha salta para a frente e ataca o javali, jogando-o para o lado e salvando a vida de Takumi. No entanto, a aranha é lançada para longe, ficando ainda mais ferida. O javali se levanta novamente, pronto para lutar contra Takumi mais uma vez. Apavorado, Takumi diz: "E minha magia não está funcionando nele, e nem meus ataques físicos. Deve haver algo que funcione." De repente, a habilidade ou intuição de Takumi é ativada, e ele percebe o que precisa fazer. Quando o javali avança novamente, Takumi salta alto no ar, desviando do ataque, e então usa sua habilidade de alquimia, decompor, no javali. A habilidade se mostra eficaz, e Takumi consegue derrotar o javali. Ele não apenas sobrevive, mas também ganha habilidades de artes marciais e combate mágico. Depois, Takumi percebe a aranha venenosa, que está à beira da morte. Grato por ela ter salvado sua vida, ele usa magia de cura para tratar os ferimentos dela. Takumi diz para a aranha: "Eu vou embora agora." Mas, quando ele está prestes a ir, encontra um pergaminho de domesticação, que permite que ele dome a aranha venenosa. A aranha o encara com uma expressão inocente, e Takumi não consegue dizer não. Ele pergunta: "Você quer vir comigo?" A aranha concorda, e Takumi a doma. Ele dá o nome de Omeple para a aranha, um nome que Meple parece gostar muito. Assim que a aranha recebe o nome, suas pernas feridas se curam, e ela até evolui. Na próxima cena, Takumi retorna à vila, mostrando a todos o javali que derrotou. Os moradores ficam chocados, e ficam ainda mais assustados ao ver Meple. Takumi os tranquiliza, dizendo: "Não há nada a temer. Esse é um monstro, mas eu o domei." Todos ficam atônitos, pois acreditam que um monstro assim não pode ser domado. Ignorando as dúvidas deles, Takumi diz: "Vamos cozinhar esse javali juntos e aproveitá-lo. Reúnam todos os moradores." Ouvindo isso, todos ficam radiantes. Naquela noite, todos se reúnem e festejam com o javali. Após o banquete, Banga dá a Takumi as partes restantes do javali e diz: "Você pode vender isso na cidade mais próxima, que é Bolton." Enquanto isso, Meple brinca com as crianças da vila, e Banga comenta: "Desde que Takumi chegou, essa vila prosperou." Bobo acrescenta: "Em verdade, mas não acho que alguém como Takumi queira ficar para sempre em uma vila pequena como esta." Na cena seguinte, vemos um grupo de jovens dentro de uma casa, que estão destinados a se juntar a Takumi mais tarde na história. Por enquanto, no entanto, aprenderemos mais sobre eles depois. Enquanto isso, a deusa está observando Takumi e diz: "Parece que você está indo bem." Nesse momento, outra garota em um cavalo se aproxima e pergunta à deusa: "Por que você está dando tanta esperança ao Takumi? Você o abençoou com um corpo especial e ainda o enviou um ano no passado. O Império nem sequer ativou seu feitiço antigo ainda." A deusa responde: "Não há uma razão em particular. Eu só queria ver algo." E com isso, este episódio chega ao fim. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Vejo você no próximo episódio. Até mais! O episódio 2 começa com Takumi, que está furioso com a Meple. Ele grita com ela: "Como você pode cobrir tudo com suas teias? Eu estava dormindo, e você prendeu esse lugar Siamins na sua teia. Por que fez isso?" Meple fica chateada e responde: "Eu estava me sentindo sozinha porque você anda tão ocupado." Ouvindo isso, Takumi percebe que estava tão focado em fazer poções e outras tarefas que não passou muito tempo com Meple. Sentindo-se culpado, ele se desculpa e diz: "Tá bom, hoje eu vou tirar uma folga, e vamos passar o dia inteiro juntos." Meple se anima na hora e começa a saltitar de alegria. Nesse momento, Marta chega com comida para Takumi. Quando ela vê a cena, entra em pânico, achando que Meple está prestes a comer Takumi. Ele a acalma rapidamente, dizendo: "Não precisa ter medo. Estamos só brincando." Marta relaxa, mas logo percebe a teia de Meple e exclama: "Peraí, isso é seda de aranha?" Uma ideia maliciosa surge na cabeça dela. Na cena seguinte, vemos Marta usando a seda de aranha para fazer um tecido, que ela mostra para as senhoras da vila. Elas ficam maravilhadas com a beleza do tecido e dizem: "Isso é incrível." Ao ouvir isso, Takumi aparece e pergunta: "Seda de aranha é realmente tão especial assim?" Elas explicam: "Sim, é um material de luxo.
Só nobres podem pagar por isso. Takumi fica impressionado. Marta então se vira para Maple e pergunta: você consegue fazer fios mais elásticos? Takumi duvida que Maple vai entender, mas, para sua surpresa, ela entende e começa a produzir exatamente o que Marta pediu. Mais uma vez, Takumi fica boquiaberto. Mas então ele se lembra: você não ia passar o dia comigo? Maple responde: agora tô ocupada, então não vou brincar. Takumi fica sem palavras. Ele sai sozinho, dizendo: já que Maple está se divertindo sozinha, é melhor eu voltar ao meu trabalho. Ele reflete sobre seu tempo na vila e percebe que já faz quase um mês desde que chegou. Ele planeja ir para a cidade em breve para aprender alquimia, mas fica pensando em como dar a notícia aos moradores, que foram tão gentis com ele. Na cena seguinte, vemos Bugman, que terminou de fazer novas roupas para Takumi usar enquanto trabalha na oficina. Bugman também conserta as botas dele, deixando-as resistentes o suficiente para chutar coisas. Nesse momento, Banga chega e pergunta: a armadura do Takumi tá pronta? Bugman responde: quase, só faltam alguns ajustes. Eles dizem a Takumi o quanto vão sentir sua falta quando ele for para a cidade, acrescentando: você deveria ir para um lugar onde sua habilidade de produção é muito valorizada. Lá também tem materiais melhores. Bugman menciona que um comerciante de Bolton vai chegar na semana que vem. Já acertamos para você viajar até a cidade na carroça dele, diz. Takumi fica emocionado com a consideração deles e agradece profundamente. Mais tarde, Takumi vê Marta prestes a jogar fora partes de coelhos com chifres que estragaram por causa de doenças. Ele oferece purificar a carne com sua magia, tornando-a comestível de novo. Marta fica impressionada e pergunta: você consegue usar magia de luz? Takumi confirma, e ela o alerta: e não mostre isso para qualquer um. Magia de luz é extremamente rara, e só algumas pessoas conseguem usar. Você poderia ganhar uma fortuna com essa habilidade, mas também é perigoso. Takumi promete ser cuidadoso. Durante a semana seguinte, Takumi usa sua magia para ajudar a vila. Ele cria uma barreira protetora ao redor dela e até instala uma bomba manual para puxar água. Ele faz tudo isso como forma de agradecer aos moradores pela gentileza deles. Finalmente, o comerciante chega. Os moradores se reúnem para se despedir de Takumi. Bungle apresenta ao comerciante, Papak, que tem uma empresa de comércio em Bolton. Papak cumprimenta Takumi calorosamente, e eles conversam sobre algumas poções de cura que Takumi preparou. Takumi começa dizendo que são apenas poções básicas feitas por ele mesmo, mas Papak fica impressionado com a qualidade, chamando-as de incríveis. Enquanto todos se reúnem para a despedida, Molly pergunta: cadê a Maple? Takumi explica: desculpa, ela tá dormindo e não pôde vir se despedir. Molly fica um pouco triste. Bago e os outros desejam boa sorte a Takumi, e Marta o surpreende com uma roupa especial como presente. A roupa serve perfeitamente em Takumi quando ele a veste. Ele pergunta: o que é isso? Marta explica: essa roupa foi feita por todos nós juntos como um sinal de gratidão por você. Os fios usados nessa roupa foram produzidos pela Maple. Molly acrescenta: e eu desenhei o padrão dessa roupa. Ouvindo isso, Takumi fica muito emocionado e diz: obrigado. Eu vou guardar essa roupa com muito carinho. Ele então diz a todos: eu fiquei pouco tempo nesta vila, mas, enquanto estive aqui, vocês me ajudaram muito. Nunca vou esquecer essa gentileza. Obrigado, pessoal. Takumi então sobe na carroça para partir, e enquanto todos se despedem, ele também se emociona e acena de volta, dizendo: esse foi o primeiro lugar onde fiquei depois de entrar neste mundo, então essa vila sempre será minha terra natal. Na próxima cena, vemos a carroça seguindo viagem. Papi comenta: os moradores realmente adoram você. Ao ouvir isso, um homem chamado Hit começa a chorar e diz: esse tipo de coisa me deixa emocionado. Seu companheiro pergunta: por que você está chorando, Hit? E ele responde: não consigo evitar. Eu sou assim. O homem se apresenta como Hit. O ruivo é Reio, e o homem quieto sentado ao lado de Takumi é Bogar. Papi diz a Takumi: esse é o grupo de aventureiros Rank C chamado Presas do Leão, e atualmente, eles são seus guarda-costas. Os aventureiros comentam: está tão tranquilo por aqui. Bem que poderiam aparecer uns monstros. Takumi, em silêncio, torce para que isso não aconteça. Eles percebem uma bolsa na mão de Takumi e perguntam: no que tem na bolsa? Ele responde: é meu animal de estimação, uma aranha assassina.
Chocados, eles exclamam: Você domou uma aranha? Hale fica empolgado e chama Maple para fora da bolsa, mas Maple fica agressiva, o que Hale não gosta. Maple ataca Hale com um golpe forte, assustando Takumi, que implora para Maple parar. Hit comenta: Tá tudo bem, foi culpa do Hale por provocá-la. Surpreendentemente, Maple começa a gostar de Bogar e fica grudada nele, deixando todos chocados, já que Bogar tem cara de figura paterna séria. Papi então pergunta a Takumi: Você ainda tem poções no estoque? Se tiver, quero comprar. Takumi concorda. De repente, a carroça para porque monstros aparecem à frente. Ao ver os goblins, os aventureiros se preparam para a batalha, lutam contra eles e os derrotam facilmente. No entanto, alguns goblins sobem na carroça, assustando Takumi e Papi. Hale rapidamente usa seu arco para matar os goblins e salvar todos. Depois de derrotar os monstros, o grupo coleta pedras mágicas dos goblins. Maple continua elogiando Bogar, ignorando os outros aventureiros. Eles retomam a jornada pacificamente, e, após 3 dias, finalmente chegam à cidade de Bolton. Takumi fica impressionado ao ver tantas pessoas diferentes em um só lugar, já que essa é a primeira cidade que ele visita. Ele vai até a guilda dos aventureiros com o grupo Presas do Leão para relatar a jornada e registrar Maple como seu animal de estimação. Depois, os aventureiros se despedem, e Takumi se aproxima da recepção para se registrar na guilda dos alquimistas. A recepcionista informa que essa guilda não existe e explica que aventureiros usam seus cartões de guilda como identificação. Hans, o recepcionista, acrescenta: Se você estiver ok em ficar no menor rank, seu cartão de guilda não expira, mas você deve aceitar pelo menos uma missão simples todo mês. Como não há guilda dos alquimistas, Takumi se registra na guilda dos aventureiros e registra Maple como sua mascote. Hans fica visivelmente aterrorizado com Maple. Mais tarde, Papi discute os preços das poções com Takumi e oferece moedas de prata por poções de cura e resistência e valores maiores por poções de mana. Takumi fica chocado com a oferta generosa e se pergunta se Papi tem segundas intenções. Papi garante que é um preço justo e aconselha Takumi a encontrar uma casa com uma oficina para se estabelecer como produtor. Quando Takumi menciona sua falta de fundos, Papi oferece ajuda para alugar uma propriedade através da empresa deles. Papi chama seu mordomo, Thomas, para mostrar a Takumi a casa recomendada. Takumi fica impressionado ao ver a propriedade e diz: E isso é uma mansão. Thomas explica: É altamente recomendada e está disponível por apenas uma moeda de ouro e uma moeda de prata por mês. Ouvindo isso, Takumi fica surpreso e hesitante. E ele diz: É bem barato. Alguém foi assassinado aqui? Ao que Thomas responde: Não. Takumi agora percebe que há um depósito ao lado da casa. Ele pensa que pode usá-lo como oficina e vender poções para pagar o aluguel. Nesse momento, Maple acorda e pergunta a Takumi: Onde estamos? Takumi explica: Essa é a nossa nova casa, o que deixa Maple feliz. Depois disso, Takumi diz a Thomas que vão comprar a casa. Na cena seguinte, enquanto eles estão saindo, Thomas diz a Takumi: Vamos fazer todos os arranjos para que você possa começar a morar lá amanhã. Takumi concorda, mas, de repente, sente um cheiro muito ruim. Ele pergunta a Thomas sobre o cheiro, e Thomas explica que vem dos esgotos. Thomas continua: Os nobres usam dispositivos de purificação mágica, então o lixo deles é devidamente limpo. Mas as pessoas comuns não podem pagar por esses dispositivos porque são muito caros. Por isso, o estado dos esgotos é terrível. Ouvindo isso, Takumi sugere purificar todos os esgotos de uma vez. Thomas responde: Nós contratamos alguns sacerdotes para fazer a purificação, mas não é suficiente. Na próxima cena, Takumi e Maple finalmente se mudam para sua nova casa. Takumi pensa: Vou precisar fazer alguns reparos aqui, mas deixarei isso para depois. Primeiro, vou criar algo incrível. Ele então mistura quartzo e argila, que comprou da companhia Papi, usa magia para moldá-los. Quando o objeto seca, aplica calor. Takumi acelera o processo usando magia de espaço-tempo, mas isso consome muita mana, então ele precisa beber várias poções. Finalmente, o item está pronto, um vaso sanitário. Ao vê-lo, Takumi abraça o vaso feliz e diz: Toda casa precisa de um desses. Nesse momento, ele ouve Papi gritando. Ele vai verificar e vê que Maple prendeu Papi. Takumi repreende Maple, dizendo: O que você fez? As crianças da vila adorariam isso. Mas, surpreendentemente, Papi está se divertindo. Ao ver isso, Takumi fica chocado.
Na cena seguinte, Mepo e Takumi soltam Papi e pedem desculpas. Papi não se importa e pergunta, aliás, posso usar o banheiro? Takumi o direciona para o banheiro. Quando Papi entra, ele fica impressionado e chama Takumi para perguntar do que é isso, referindo-se ao vaso sanitário. Takumi explica, é um vaso sanitário. Eu anexei um dispositivo mágico a ele. Quando você terminar, os resíduos serão purificados e transformados em material. Ao ouvir isso, Papi fica espantado e pergunta, isso significa que você pode usar magia de luz? Takumi entra em pânico, lembrando do conselho de Marta para não revelar sua habilidade de usar magia de luz. Takumi admite a Papi, sim, eu posso usar magia de luz, mas, por favor, não conte a ninguém. Papi concorda e depois pergunta, você pode fazer mais desses vasos sanitários? Takumi responde, posso, mas vou precisar de materiais. Papi concorda alegremente, mas acrescenta, você também precisará de ajuda para produzir luz, não é? Takumi concorda e diz que está pensando em contratar pessoas. Papi sugere, e nesse caso, recomendo fazer um contrato com um escravo. Baseado no seu talento e aptidão, um vínculo escravo seria ideal para a segurança, e o escravo também poderia proteger sua mansão. Você tem aptidão para magia de luz, o que significa que foi escolhido por Deus. A Igreja da Luz Divina no Império Sagrado de Sidônia contrata pessoas com magia de luz e lucra usando suas habilidades de cura. Mas não acho que eles aprovariam plebeus usando esses vasos sanitários. Takumi diz, e mais produzir esses vasos sanitários não seria arriscado? Posso ser descoberto. Papi o tranquiliza, e não se preocupe, tenho algumas ideias para garantir que ninguém descubra sobre você. No entanto, precisaremos criar um contrato com um escravo para manter isso em segredo. Takumi diz, eu sou contra usar escravos. Papi responde, qual é o problema? Takumi retruca, e não parece certo. Se produzir esses vasos sanitários exige um contrato de escravo, prefiro fazer o trabalho sozinho. Papi diz, é impossível você fazer isso sozinho. De repente, o cartão da guilda de Takumi começa a brilhar. Ele verifica e encontra uma missão que diz, e sei que você está ocupado, mas preciso que você visite a guilda dos aventureiros antes do prazo. Ao ver isso, Takumi percebe que definitivamente precisará de ajuda. Papi então pergunta a Takumi se ele tem algum tempo livre e diz, vou levá-lo à companhia Mulan. Eles são uma fonte confiável de escravos, e ninguém em Bolton é melhor do que eles. Eles chegam à companhia, e Papi pede que Takumi espere enquanto ele se afasta. Enquanto espera, Takumi percebe um jardim próximo e entra nele. Lá, ele vê uma bela garota sentada. Takumi e a garota trocam olhares. A garota então diz, vá para casa. Takumi fica confuso, e, com isso, o episódio termina. Espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram, não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, tchau tchau. No episódio anterior, vimos Takumi sair de casa e encontrar uma garota. Ela diz, vai pra casa. Não sei como você veio parar aqui, mas esse lugar não é para crianças como você. Ao ouvir isso, Takumi fica chocado. Na próxima cena, Papi apresenta Takumi para Mulan, dona de uma companhia de comércio. Papi explica que Takumi quer um escravo, mas está desconfortável com a ideia de fazer um contrato de escravidão. Mulan pergunta o motivo, e Takumi responde, no lugar de onde venho, não fazemos contratos com escravos, então isso parece estranho para mim. Mulan o tranquiliza, dizendo, entendo, mas aqui no reino os direitos dos escravos são protegidos. Não se preocupe. Ela então explica todas as regras para Takumi, enfatizando que o dono deve fornecer comida, roupas e abrigo ao escravo. Além disso, nem o escravo nem o dono podem causar danos um ao outro. Se uma tarefa não estiver especificada no contrato, o escravo não pode ser forçado a realizá-la. Também não podem divulgar informações privadas sobre o dono. Ao ouvir isso, Takumi fica um pouco mais tranquilo e comenta, os escravos daqui parecem bem diferentes do que eu imaginava. Mulan continua explicando os tipos mais comuns de contratos. Algumas pessoas se tornam escravas por dívidas, e os contratos duram até que a dívida seja paga. Criminosos fazem contratos para viver com segurança e ganhar dinheiro. Prisioneiros de guerra formam contratos para viver em paz. Outros, como aqueles capturados por bandidos, acabam em escravidão ilegal.
Depois de ouvir isso, Papi sugere que Takumi pegue um escravo de guerra, já que eles não podem ser libertados sem permissão. Mulan questiona, e Papi explica: precisamos de alguém habilidoso, como a Roma, que é produtora, para impedir que copiem o trabalho do Takumi. Um pouco irritada com a explicação longa de Papi, Mulan se vira para Takumi e pergunta sua opinião. Ele responde: sou um produtor, então quero focar no meu trabalho. Mas também preciso cumprir missões, cuidar das tarefas diárias, tenho habilidades que prefiro manter em segredo, e às vezes me meto em confusão ao buscar materiais em lugares perigosos. Preciso de um escravo para cuidar da minha casa e, talvez, ajudar no combate, se necessário. Mulan concorda e sugere que ele pode precisar de 2 escravos, um para as tarefas domésticas e outro como guarda-costas. Na cena seguinte, conhecemos Maria, uma escrava. Mulan explica que Maria foi sequestrada por bandidos quando era muito jovem e não tem família. Ensinamos a ela leitura, escrita, cálculos básicos e algumas tarefas domésticas. Takumi pergunta a Maria se ela consegue cuidar de todos os cômodos da casa dele, incluindo sala, cozinha, quartos, etc. Maria responde confiante: isso é fácil para mim. Takumi fica satisfeito. Maria percebe e pergunta: o que foi? Ele sorri e diz: você é tão fofa. Não achei que conseguiria fazer todo o trabalho sozinha. Corando, Maria responde timidamente: eu consigo cuidar da casa, mas não vou fazer coisas tipo dormir com você ou, e sabe. Surpreso, Takumi garante: não quero nada disso. Só quero que cuide da casa. Aliviada, Maria concorda, e Mulan confirma que finalizará o contrato. Takumi diz que, se Maria não tiver problemas com isso, ele também não tem. Maria agradece, dizendo: obrigada por me escolher como sua escrava. Mulan então fala sobre o segundo escravo que Takumi precisa, mas pede desculpas, dizendo: não temos escravos de guerra disponíveis no momento. Maria sugere alguém chamado Sofia, mas Mulan a interrompe, mandando ela parar de falar e ir arrumar suas coisas. Chateada, Maria sai. Curioso, Takumi pergunta sobre Sofia. Mulan fica surpresa ao ouvir isso, enquanto a habilidade de intuição de Takumi o diz para encontrar Sofia, pois as expressões de Maria deixaram algo no ar. Takumi decide seguir seus instintos e conhecer Sofia. Mulan, um pouco relutante, finalmente explica: existe uma escrava, mas há um problema com ela. Intrigado, Takumi insiste em conhecê-la. Mulan concorda e apresenta a Sofia. Ela explica que Sofia foi capturada durante uma guerra entre os reinos de Trie e Ugar há vários anos. Chocado, Takumi pergunta: em vários anos atrás? Mulan explica que o reino de Ugar é o lar dos elfos. Por algum motivo, Sofia ainda não formou um contrato. Takumi pergunta por quê, e Mulan explica: Sofia tem uma cicatriz grande na orelha esquerda, e sua mão direita e perna esquerda são bem fracas. Mas ela não é tão frágil a ponto de não conseguir realizar tarefas diárias. Elfos têm magia espiritual e elemental, mas as habilidades de Sofia foram seladas, provavelmente por uma maldição. E como Sofia é uma plebeia, ela tem todas essas limitações. Então, Takumi pergunta se pode conversar com Sofia por um tempo. Mulan fica surpresa, mas responde: tudo bem, pode falar com ela. No início, Sofia se recusa a falar, mas Mulan a convence, dizendo: vai lá e fala com ele. Depois disso, Mulan deixa os dois sozinhos. Takumi se apresenta para Sofia. Ela responde: como já te disseram, eu não vou ser útil para você. Nesse momento, Takumi segura o rosto dela com firmeza e pensa: normalmente, não julgo as pessoas pelo status, mas dessa vez vou fazer isso. Depois disso, ele verifica o status de Sofia e fica completamente chocado ao ver o quão poderosa ela é. Takumi pensa: e se eu conseguir curar todos os problemas de Sofia, ela pode ser uma ótima aliada no combate. Nesse momento, Mulan volta e pergunta: então, qual é a sua decisão? Takumi responde: quero fazer um contrato com a Sofia. Surpresa, Sofia diz: e mais a Mulan já te falou que eu não posso lutar. Takumi responde: não se preocupe, eu vou resolver isso. Tanto Sofia quanto Mulan ficam chocadas.
Mulan pergunta, você tem certeza de que consegue curar uma doença de anos? Takumi responde confiante, sim. Ao ouvir isso, Mulan sorri e diz, e isso é interessante. Certo, Takumi, estou confiando a Sofia a você. Sofia fica surpresa novamente e protesta com Mulan, mas antes que ela possa terminar, Takumi pergunta a Sofia, por favor, seja honesta. Se você não quiser vir comigo, tudo bem. Sofia responde, não importa. Eu sou apenas uma escrava, de qualquer forma. Que diferença faz o que eu quero? Na cena seguinte, Mulan prepara toda a papelada. Nesse momento, Maria chega e agradece a Takumi, dizendo, estou tão feliz que a Sofia vai ficar comigo. Mulan finaliza tudo e lança um feitiço mágico para confirmar o contrato entre o dono e as escravas. Depois disso, Maria se aproxima de Takumi e diz, vou trabalhar muito para que você queira me manter com você por muitos anos. Sofia também começa a chamar Takumi de o mestre e o agradece por aceitá-la. Takumi humildemente agradece de volta, mas Sofia diz, você não precisa ser tão educado e respeitoso conosco. Takumi responde, tudo bem. Mulan observa isso e pensa consigo mesma, parece que Sofia e Maria encontraram um bom mestre. Na próxima cena, Takumi retorna para casa, onde Maple pula nele com entusiasmo para recebê-lo. Ao ver isso, Sofia fica assustada e pergunta a Maria, isso é um monstro? Takumi responde, não é um monstro. É meu animal de estimação. Ele então apresenta Maple a Sofia e Maria. Sofia fica chocada ao saber que Takumi tem uma aranha assassina como animal de estimação. Na cena seguinte, Takumi mostra um quarto para Sofia e Maria e pergunta, este quarto está bom para vocês? Ele acrescenta, o quarto ao lado será o da Maria. Maria fica surpresa e diz, uau, cada uma de nós vai ter seu próprio quarto? Isso é tão luxuoso para nós. Takumi responde, tem muitos quartos nesta casa, e também tem um banheiro grande. Vocês podem usar também. Ao ouvir isso, elas ficam animadas, mas sugerem que Takumi use primeiro. Takumi diz, não estou com vontade de tomar banho agora. De qualquer forma, o banheiro tem um dispositivo mágico que se limpa sozinho, então não importa quem usa primeiro. Na cena seguinte, vemos Maria e Sofia tomando banho. Maria diz a Sofia, eu nunca pensei que Mulan iria deixar você ir. Ela nunca aprovou o pedido de nenhum cliente antes, não importa o quanto oferecessem. Mas ela reconheceu Takumi, o que significa que ele deve ser uma pessoa muito boa. Sofia, no entanto, parece preocupada e diz, eu vi o contrato que Takumi assinou na loja. A maioria dos detalhes sobre ele estavam em branco. Se ele está escondendo tanta coisa, deve haver um motivo pelo qual ele não quer que ninguém saiba. O que exatamente Takumi está pensando? Na próxima cena, elas saem do banho e veem que Takumi preparou o jantar. Sofia parece triste e começa a chorar, dizendo, cozinhar é meu trabalho. Por que você fez isso? Takumi responde, está tudo bem. É o primeiro dia de vocês, então eu fiz. Você pode assumir a partir de amanhã. Maria acrescenta, tudo bem, então deixe-me cuidar das outras tarefas domésticas também. Takumi concorda, e eles se sentam para comer. Enquanto comem, Sofia diz a Takumi, você vai comer com a gente? Comer separado é considerado um pouco rude na nossa cultura. Takumi responde, não se preocupem. Só porque vocês estão me servindo não significa que as coisas precisam ser diferentes. Eu sei que pode parecer um pouco estranho no começo, mas está tudo bem. Elas respondem, tudo bem, mestre. Takumi então diz, eu não gosto de ser chamado de mestre. Vocês podem me chamar pelo meu nome. Elas concordam. Na cena seguinte, Papi entrega a Takumi o pacote que ele pediu e diz, eu embrulhei com cuidado, então cuide bem dele. Takumi agradece e vai para casa. No caminho, Takumi percebe uma igreja e decide entrar. Lá dentro, ele vê uma estátua de Nolan e começa a orar. Ele agradece a Nolan por todas as bênçãos. Então, ele diz, ouvi dizer que o Império Sagrado e Sidônia controlam a religião deste país. Então, por que você estava falando mal deles? Nolan responde, isso porque eu não faço parte deles. Nolan então chama Takumi para mais perto e diz, já faz muito tempo desde a última vez que nos encontramos.
Takumi fica chocado e pergunta, como eu vim parar aqui? Nolan responde, você estava orando, então eu trouxe você aqui por um momento. Deixe-me responder sua pergunta. Eu não tenho conexão com Sidonia ou com a Igreja da Luz Divina deles. Depois disso, vemos Nolan revelando tudo a Takumi, e Takumi, por sua vez, explica a situação deste mundo. Ele fala sobre duas religiões aqui, a Igreja da Criação e a Igreja da Luz Divina. A Igreja da Criação adora a lei de Nolan desde o início, enquanto a Igreja da Luz Divina foi formada mais tarde, adorando um Deus que nem sequer existe. Quando a Igreja da Luz Divina foi criada, Sidonia espalhou sua influência à força, opondo-se diretamente à Igreja da Criação. Takumi explica que Nolan não interfere em pequenos assuntos humanos, o que levou Sidonia a ativar o feitiço de invocação de outro mundo. Como resultado, Takumi, que nem era o alvo, também foi convocado. Nolan diz a Takumi que é por isso que ela lhe deu suas bênçãos supremas. Ela acrescenta ainda que, como compensação por suas bênçãos, Takumi encontrará pessoas que o ajudarão a crescer, mas suas bênçãos acabarão eventualmente. Ela explica que ele deve se considerar um iniciante cuja fase de tutorial está prestes a terminar. Ela o alerta de que ele pode encontrar pessoas perigosas no futuro que poderão prejudicá-lo. Ao ouvir isso, Takumi reflete sobre como as bênçãos permitiram que ele conhecesse pessoas boas até agora. Nolan então lhe diz que tudo agora está em suas mãos, deixando-o ponderar que seu futuro dependerá inteiramente de suas decisões. A cena muda para um ano depois, no Santo Império de Sidonia. O rei pergunta sobre os heróis convocados e é informado que Homer e Paquer estão treinando-os. Os heróis estão melhorando e agora estão mais focados, graças à Lady Elizabeth. Eles são esperados para serem de grande ajuda. Enquanto isso, vemos Akira e Yamato treinando. Yamato tem dificuldades, e seu professor questiona sua capacidade, fazendo Yamato lembrar de seus fracassos passados. Determinado, ele se levanta para lutar novamente. Akane, por outro lado, reluta em lutar, dizendo que não gosta de violência. Elizabeth intervém, explicando que isso não é violência, mas sim a força necessária para salvar o mundo deles. Akira tranquiliza Akane dizendo que sempre a protegerá. Tocada por suas palavras, Elizabeth comenta como Akane tem sorte de ter um companheiro assim. Em outra cena, Takumi retorna para casa, onde Maple o abraça, fazendo-o derrubar seus pertences. Ao ver isso, Sofia se aproxima para ajudar a pegar os itens, mas Takumi fica assustado e rapidamente usa magia para fazê-los desaparecer, alarmando-a. Sofia suspeita que Takumi está escondendo algo e decide investigar visitando sua piscina. Lá, ela o encontra cortando e curando sua mão repetidamente. Takumi diz que precisa melhorar suas habilidades para superar a crueldade que Maria infligiu nele. Chocada, Sofia intervém para detê-lo e pergunta: o que você está planejando fazer com a Maria? Se algo acontecer com ela, eu não vou te perdoar. Depois de dizer isso, ela desmaia de exaustão. Takumi percebe um pequeno ferimento na mão dela e tenta curá-la, mas enfrenta resistência devido a uma maldição colocada nela. Ele finalmente consegue curá-la, e seu nível de magia de luz aumenta. Vendo isso, Takumi fica feliz. Na cena seguinte, ele a leva para descansar e pergunta a Maria se Sofia já era assim. Maria responde que sim, devido a se movimentar muito e ficar muito animada, ela desmaia. Takumi diz que provavelmente é por causa da maldição nela. Depois de dizer isso, Takumi usa magia de dissipação para remover a maldição. Graças à magia de cura de Takumi, a orelha de Sofia também é curada, e agora ela está completamente recuperada. Takumi comenta que Sofia agora poderá lutar como antes. Mais tarde, Sofia acorda, e Maria, ao vê-la, pergunta: como você está? Sofia se levanta e responde: estou bem. Aliás, como eu vim parar aqui? Maria responde: foi Takumi que trouxe você aqui. Sofia então pede que Maria saia e diz: Takumi não é como pensamos. Maria responde: sim, eu sei. Takumi é uma pessoa mais incrível do que imaginávamos. Ao ouvir isso, Sofia fica confusa e pergunta: o que você está querendo dizer? Maria mostra a ela um espelho e diz: olhe para sua orelha.
Sofia fica muito surpresa ao ver que sua orelha foi curada. Ela fica muito feliz ao saber que sua magia também voltou. Maria, então, abraça Sofia muito feliz. Sofia também fica contente que a maldição foi removida. Na cena seguinte, Sofia vai até Takumi e o agradece por salvá-la. Takumi explica que houve um mal-entendido e que ele precisava melhorar seu nível de magia para ajudá-la. Ele esclarece que os fluidos misteriosos nas garrafas eram extratos de ervas venenosas que ele coletou para esse propósito, obtidas de Papi. Takumi estava tentando aumentar seu nível de magia curando-se após cortar sua mão repetidamente, e agora, depois de curar Sofia, suas habilidades aumentaram, permitindo-lhe usar uma magia de cura extra para remover a maldição. Ele revela que Maria havia jogado fora cruelmente suas ervas medicinais, achando que eram lixo, o que o frustrou. Sofia pergunta por que ele escolheu uma rota tão perigosa, ao que Takumi responde que havia prometido curá-la. Ao ouvir isso, Sofia fica muito chocada e começa a chorar. Vendo isso, Takumi pergunta: eu cometi algum erro? Por favor, me perdoe. Sofia responde: não, você não cometeu nenhum erro. Depois de dizer isso, ela se senta. Comovida pela sinceridade dele, Sofia jura servir a Takumi de todo o coração. Ao ouvir isso, Takumi também fica feliz e estende a mão, dizendo: estou muito feliz por ter encontrado você. Enquanto isso, Lady Nolan observa tudo isso e observa que os heróis estão prontos para embarcar em sua jornada após um ano de preparação. Este é o fim do episódio. Se você gostou deste episódio, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ficar de olho no próximo. Até mais! Então galera, hoje vou explicar, possivelmente, o maior alquimista de todos os tempos, episódio 4. Esse episódio vai ser incrível, então assistam até o final. Ah, e se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho na opção Todos para receber as notificações assim que eu explicar o próximo episódio ou uma nova série. Beleza, vamos direto pro episódio. No começo, vemos Takumi lendo livros sobre alquimia na biblioteca da cidade de Walton. Ele diz: e só tem 4 livros de alquimia nessa biblioteca? A alquimia deveria ser algo bem simples. Por que será que as pessoas não focam mais nisso? Depois de pensar por um tempo, ele fala: vá, agora entendi. E começa a voltar para casa. Ele explica que a alquimia é baseada em escrituras de civilizações antigas, o que torna difícil para a maioria das pessoas entenderem essas línguas. Mas, desde que chegou nesse mundo, a bênção da Lady Nolan permite que ele compreenda todos os idiomas daqui. A cena muda para a casa de Takumi, onde Maria diz: e a cena de ontem foi tão fofinha. O mestre Takumi e a Sofia ficaram tão adoráveis juntos. Takumi responde: você viu aquilo? Maria confirma: sim, assisti tudo do começo ao fim. Depois vemos Maple, que diz: e mestre Takumi, você estava incrível. Maria complementa: e naquele momento, a Sofia parecia uma cavaleira prometendo proteger uma princesa. Takumi responde: peraí, você tá me chamando de princesa, indiretamente? A cena muda novamente. Takumi construiu muitos banheiros e comenta: parece que vou terminar os pedidos de banheiros de hoje. Ele menciona isso para Maria, que pergunta: e o que você vai fazer depois? Takumi responde: não consigo parar de criar coisas, então quero viajar para coletar materiais e alimentos de lugares diferentes. Também quero ver paisagens incríveis e encontrar artefatos antigos perdidos. Ele continua: a Sofia vai me acompanhar, já que ela é minha guarda-costas. Maria: você vai cuidar da casa enquanto estivermos fora. Maria pergunta: e a Maple, vai com você também? Takumi responde: a Maple é minha mascote, então sim, ela vai junto. Maria então diz: e mestre Takumi, se eu disser que quero ir com vocês, serei um peso? Takumi pensa por um momento e responde: a viagem pode ser perigosa para você. Ficar em casa seria mais seguro. Vemos Maria quase chorando enquanto diz: e ficar sozinha nessa casa enorme sem vocês parece como deixar um banheiro sozinho no meio do deserto. Takumi, confuso, pensa: você se comparou a um banheiro? Mas, deixar a Maria sozinha aqui é meio preocupante. Maria olha para Takumi com esperança. Ele gentilmente segura o rosto dela, deixando-a corada.
Takumi pensa, parece que vou ter que conferir isso de novo. Ele inspeciona as estatísticas de Maria e percebe que as habilidades dela são impressionantes, mas a jornada ainda será perigosa. Ele pergunta, e mesmo sabendo disso, você ainda quer vir com a gente? Maria responde, quero sim. Sofia entra na conversa e diz, mestre Takumi, peço que deixe a Maria vir com a gente. Eu vou ensinar a ela o básico de magia e combate antes da viagem. Takumi concorda, tá certo, não tenho objeções. Vocês duas podem começar o treinamento juntas. A cena muda para a oficina de Takumi, onde ele diz, agora que decidimos que todos vamos juntos, vou fazer armas e armaduras para vocês. Me digam que tipo de armas vocês preferem. Sofia, sem hesitar, diz, quero uma espada longa e uma lança de 2,5 metros. Takumi pensa, ela respondeu tão casualmente. Uma verdadeira guerreira. Ele pergunta, Sofia, você também precisa de um escudo? Ela responde, se possível, um pequeno e leve seria ótimo. Takumi então pergunta para Maria sobre as preferências dela. Maria diz, na companhia de comércio Mulan, eu usava lâminas curtas, então gostaria de mini espadas ou adagas duplas. Sofia adiciona, se você usar só isso, seu poder de ataque contra monstros será insuficiente. Sugiro que também use uma lança. Vou te ensinar como manuseá-la durante o treinamento. Maria concorda. Takumi começa a fabricar tudo. No dia seguinte, vemos Sofia treinando Maria, explicando cada passo com cuidado. Maria aprende rápido, graças à orientação de Sofia. A cena muda para Takumi, que já fez as armas de Sofia, mas ainda não terminou completamente. Exausto, ele bebe uma poção de recuperação de mana. O esforço vale a pena, pois várias habilidades dele aumentam de nível. Ele explica, adicionei um padrão de asas na lança da Sofia e um padrão de chamas na da Maria. Agora só preciso melhorar com reforços de ataque e encantamentos de auto-reparo. Ele completa os encantamentos e diz, agora só faltam as lâminas curtas da Maria. Como ela é uma empregada de batalha, vão ficar perfeitas presas às pernas dela. Enquanto imagina isso, seus pensamentos ficam um pouco exagerados, causando um sangramento no nariz. Mais tarde, Takumi pensa, preciso saber as medidas da armadura delas também, mas perguntar diretamente seria estranho. Ele sorri e diz, ainda bem que já preparei para isso. Ele tira bonecas da Sofia e da Maria da sua caixa de itens. Mepo, surpresa, pergunta, por que você tem bonecas delas aqui? Takumi responde, fiz essas usando minha habilidade de avaliação. Mepo comenta, as bonecas da Sofia e da Maria parecem meio estranhas. Takumi entra em pânico e diz, Mepo, preciso da sua seda. Mepo concorda em ajudar. Alguns dias depois, Takumi finaliza as armaduras da Sofia e da Maria, desenhadas como vestidos. Ele pergunta, como estão? O ajuste tá bom? Maria responde, sim, estão perfeitas. Sofia acrescenta, o tamanho tá certinho. Mas como você sabia nossas medidas? Takumi fica sem palavras, mas Mepo revela, ele usou as suas bonecas. Constrangido, Takumi muda de assunto e diz, por que vocês estão só paradas aí? Vão testar suas armas. Vemos Sofia verificando sua espada. Ela diz, essa espada é realmente incrível, ao que Takumi responde, parece que o encantamento está funcionando perfeitamente. Enquanto isso, vemos Maria testando suas lâminas curtas e perguntando, o que acha? Takumi responde imediatamente, sim, combina muito bem com você, claramente ansioso por esse momento. Depois, vemos Sofia e Maria agradecendo a Takumi por tudo. Maria diz, vou me esforçar ainda mais por sua causa, e Takumi responde, aqui, eu também fiz anéis para cada uma de vocês. Esses anéis vão ajudar a lançar magia com mais eficiência. Sofia e Maria pegam os anéis, colocam e expressam sua gratidão. Sofia comenta, você trabalhou duro nisso, ou deve ter usado muita mana. Takumi as tranquiliza, e não precisam se preocupar com isso. Foi parte do meu treinamento. Além disso, aprendi duas novas magias, magia de gelo e magia de raio. Sofia e Maria agradecem novamente por tudo que Takumi tem feito por elas. A cena muda, e vemos Takumi indo para o Guilda dos Aventureiros. Ele explica, antes de começarmos a viagem, quero registrar Sofia e Maria na guilda. Eles completam o registro, e ambas começam no rank H. Takumi então pergunta a Hans, pode registrar nós três como um grupo? Hans concorda e comenta, a propósito, mandei uma mensagem sobre uma missão recentemente.
Takumi responde: estou aqui para completar essa missão. Hans fica satisfeito em ouvir isso. Na próxima cena, vemos Takumi no quadro de missões procurando por missões de rank H ou G. Sofia o aconselha: mestre Takumi, se você pegar missões de rank baixo, não vai ganhar pontos e seu rank não vai aumentar. Takumi responde: não estou aqui para subir de rank. Só quero terminar as missões rapidamente e partir. Nesse momento, um grupo de aventureiros se aproxima de Sofia e Maria, dizendo: Vei, moças, por que estão andando com esse perdedor? Vocês deveriam vir conosco. Somos aventureiros de rank D. Um deles tenta segurar a mão de Sofia, mas Takumi interfere. Um aventureiro grande zomba dele, dizendo: o que um fracote como você pode fazer comigo? Sofia avança para lutar, mas Takumi a impede. Embora nervoso, Takumi pensa consigo mesmo: Sofia e Maria são minhas preciosas amigas, e não vou deixar ninguém machucá-las. Ele diz ao grande aventureiro: você não é nada como os aventureiros que conheci antes. Irritado, o homem dá um soco em Takumi, mas ele usa uma camada de metal ao redor do corpo para se proteger, machucando o atacante. Hans observa o incidente, mas hesita em intervir por medo. O mestre da guilda, Burke, chega e exige saber o que está acontecendo. Hans explica que o aventureiro de rank D atacou primeiro e que Takumi apenas se defendeu. Burke, dirigindo-se a Takumi e seu grupo, diz: vamos para o meu escritório. No escritório de Burke, ele pergunta a Takumi: como você bloqueou aquele soco? Takumi hesita, mas eventualmente explica que usou o carvão de sua caixa de itens para criar uma camada protetora. Burke percebe que não era apenas carvão, mas diamante sintetizado. Impressionado, decide promover Sofia e Maria para o rank D, argumentando que isso vai evitar que aventureiros tolos as incomodem. Takumi expressa preocupação com a promoção rápida, mas Sofia e Maria garantem que estão prontas para provar seu valor. A cena muda para a próxima missão. Takumi explica que Hans lhes atribuiu 3 tarefas: eliminar goblins, derrotar kobolds e coletar ervas Merial. Durante a missão, Maple informa telepaticamente Takumi sobre goblins escondidos nos arbustos. Sofia rapidamente os derrota, enquanto Maple usa seda para prender kobolds que atacavam Takumi e Maria, permitindo que eles terminem com os inimigos. Takumi observa o número incomum de goblins e kobolds, e Sofia especula que pode haver um general goblin nas proximidades. Takumi se preocupa com a ideia de enfrentar um general goblin, um monstro de rank C que normalmente exige um grupo de aventureiros de rank D ou superior. No entanto, Sofia acredita que podem vencer combinando sua magia espiritual, a magia elemental de Takumi e a magia de terra de Maria. Vemos Takumi meio sem palavras. Enquanto isso, Maria está super animada. Então, Maple diz a Takumi: mestre, estou prestes a evoluir. Takumi fica um pouco surpreso e diz: você vai evoluir mesmo? Certo, entendi. Dizendo isso, ele usa sua magia espacial para enviar Maple para dentro dela. Sofia pergunta: mestre Takumi, isso era uma dimensão de bolso? Takumi responde: sim, eu a criei quando alcancei o nível 3 em magia espacial. Mas agora estamos sem o apoio de Maple, então se preparem. Na próxima cena, vemos Takumi e seus amigos encontrando a base dos goblins. Sofia explica: devem haver pelo menos 100 goblins aqui. Takumi pergunta: a gente realmente precisa fazer isso? Sofia responde: essa é a melhor oportunidade que teremos. Verifiquei com minha magia espiritual e não há nenhum humano aqui. Podemos lidar com esses goblins facilmente. Vemos Takumi meio sem reação. Então, os 3 começam a usar suas magias, assistidos pelos anéis que Takumi havia dado a eles. Os goblins estão sendo derrotados com bastante facilidade. Takumi diz: e isso foi muito fácil, parece que já vencemos. Sofia alerta: e ainda não. De repente, vemos um general goblin chegando com alguns cavaleiros goblins. Sofia começa a lutar contra os cavaleiros enquanto o general goblin enfrenta Takumi. Vemos Takumi imediatamente usando sua habilidade de aprimoramento físico. Ele também lança um ataque de chamas no general goblin, derrotando-o na hora. Na próxima cena, somos mostrados a guilda, onde Takumi completou as 3 missões em meio-dia e está exausto. Hans não consegue acreditar.
Ele diz, vocês completaram missões tão perigosas em meio-dia. Podem vir comigo até o mestre da guilda? Na cena seguinte, vemos o mestre da guilda dizendo a eles, vocês têm noção de como essas missões eram perigosas? Normalmente, completá-las exige muitos aventureiros de rank D ou superior. Takumi responde, sim, eu sabia disso. O mestre da guilda se levanta e diz, você sabia? Nesse momento, Maple surge da dimensão de bolso, sua evolução concluída. Ela agora se tornou uma Arcane. Vemos Maria e Maple se abraçando como se fossem irmãs que não se viam há muito tempo. Maria diz, e agora podemos conversar ainda mais. Em seguida, vemos o mestre da guilda escondido debaixo de uma mesa, apavorado com a aparência de Maple. Hans diz a Takumi, vamos preparar sua recompensa. Agora você é um aventureiro de rank I, e Maria e Sofia se tornaram aventureiras de rank F. A cena muda para a casa de Takumi. Maria chega e pergunta, Takumi, você tem um pedaço de tecido ou algo assim? Takumi responde, se você precisa de tecido, por que não pega da Maple? Maria responde, não posso fazer isso. A seda da Maple é de qualidade alta demais. Takumi pergunta, para que você precisa disso? Vemos Maria corando e dizendo, eu queria fazer roupas íntimas para mim e para Sofia. Takumi pergunta, você sabe fazer isso? Vemos Maria desenhando algo e explicando, não é tão difícil. Só precisamos costurar pedaços de tecido e envolver o corpo. Takumi olha o desenho dela e diz, você chama isso de roupa íntima? Deixe-me mostrar como elas realmente são. Ele então faz um desenho por conta própria. Maria cora ainda mais ao vê-lo. Takumi diz, e se você quiser, posso fazer isso para você. Mas ele imediatamente percebe que falou demais e pede desculpas a Maria. No entanto, Maria parece gostar muito do desenho e diz, eu quero. Nesse momento, Maple sai da dimensão de bolso e informa, Papi está aqui. Quando Takumi vai encontrá-lo, vê que Papi desmaiou ao ver a nova forma de Maple. Quando Papi recupera a consciência, ele diz a Takumi, o Lord Marcus Golding de Volton quer encontrá-lo. Takumi pergunta, por que ele quer me encontrar? Papi responde, acho que é sobre purificação. Takumi pergunta, os banheiros. Espere, você não mencionou alguém que poderia ajudar a parar a interferência dos poderes do Império Sagrado? É ele? Papi responde, sim, é Marcus Golding. Então vemos Takumi pensando, parece que terei que ir agora, pelo meu bem e pelo de Papi. Na próxima cena, vemos Takumi e os outros sentados diante do Lord Marcus de Volton. Marcus agradece a Takumi, dizendo, Mestre Takumi, muito obrigado por criar o dispositivo de recarga. Graças a você, muitas pessoas foram aliviadas de suas doenças. Eu, o Lord de Volton, sou grato a você. Vemos Takumi e os outros se levantando e dizendo, não há necessidade de você se curvar assim diante de nós. Marcus responde, por que não? Se me curvar pode melhorar meu domínio, farei isso quantas vezes forem necessárias. Além disso, vocês até eliminaram a base dos goblins. Vemos Takumi pensando, essa pessoa é genuinamente muito gentil. Marcus continua, Takumi, agradeço novamente. Você realizou o que meus cavaleiros ignoraram. Takumi responde, não há necessidade de agradecer. Estávamos apenas completando nossa missão e encontramos a base dos goblins no caminho. Marcus diz, Takumi, agora você deve pensar mais em si mesmo. Você se tornou muito importante para o nosso reino. A partir de agora, foque mais em sua proteção, sabendo que o Império Sagrado de Sidonia pode notar você a qualquer momento. A cena muda para Takumi descansando em seu quarto. Maple entrega a ele roupas feitas com sua seda. Isso lembra Takumi de que precisava fazer roupas íntimas para Maria e Sofia. Na próxima cena, vemos que Takumi concluiu a tarefa, mas isso consumiu muita mana. Maria e Sofia ficam encantadas com seus conjuntos. É revelado que Takumi levou 3 dias para fazê-los. Takumi então pergunta, vocês vão experimentar agora? Vemos as duas corando. Takumi percebe o que disse e rapidamente se desculpa, correndo para o quarto. Ele se senta lá, pensando, o que está acontecendo comigo? Isso é um sinal de que as bênçãos da Lady Nolan estão desaparecendo de mim? Lady Nolan aparece e diz, não, isso não tem nada a ver comigo. E assim, este episódio termina. Foi realmente incrível. Explicarei o próximo episódio assim que sair.
Mas antes disso, se você é novo no canal, por favor, inscreva-se e ative o sino na opção Todas ou para receber notificações assim que eu postar o próximo episódio. Deixe nos comentários o que achou deste episódio. Se gostou, dê um like adorável. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, sayonara. O episódio começa com Takumi usando sua magia para criar um monte de geladeiras. Maple abre uma e diz, uau, tá bem gelado. Takumi concorda e responde, sim, se guardarmos comida aqui, ela não vai estragar. Ouvindo isso, todo mundo começa a curtir o ar frio, mas Takumi logo avisa, e não deixem aberta por muito tempo, senão o gás acaba. Então, Takumi explica como fez essas geladeiras. Ele precisou de ferro, cromo e vários outros materiais. Também adicionou um dispositivo mágico para gerar resfriamento. Maria agradece, agora posso cozinhar com ingredientes frescos. Takumi dá de ombros, sem problema. Agora, escolham a cor da geladeira que querem. Todo mundo escolhe sua cor preferida e, quando terminam, Takumi diz, vou levar as que sobraram pro escritório do papi, porque já está na hora do meu próximo projeto. Sofia pergunta, que projeto? Takumi responde, tenho pensado em melhorar nosso equipamento. Essa ideia veio quando lutamos contra o General Goblin. Como vamos viajar mais, é melhor termos o melhor equipamento possível. Sofia concorda, faz sentido. Então, Takumi fala sobre o nível da sua ferraria e como suas habilidades melhoraram. Ele planeja usar armadura e indomita para criar equipamentos melhores. Na próxima cena, ele vai até a recepcionista perguntar sobre minérios de Missy e indomita. Ela responde, esses minérios são super raros. Duvido que algum ferreiro nesta cidade saiba trabalhar com eles. Talvez você encontre no reino dos anões de Nostal. Mas não se preocupe, vou te dar uma lista de ferreiros antes de você partir. Ela ainda acrescenta, como você é um alquimista, sintetizar os minérios pode ser uma opção mais rápida. Há um lugar chamado Horace, a noroeste. Lá tem uma mina com mitril e indomita. Mas você só pode entrar se for membro da guilda dos ferreiros. No entanto, ela sugere uma alternativa, você pode aceitar uma missão que envolve derrotar monstros dentro da mina. Assim, conseguiria acesso e ainda poderia minerar os minérios você mesmo. Takumi pensa um pouco e diz, essa é uma ótima ideia. Vou resolver duas coisas ao mesmo tempo bom para os meus quests da guilda também. Nesse momento, o mestre da guilda aparece e diz para Takumi, tenho boas notícias para você. Nossa cidade está com pouca madeira de Trian. A maioria dos aventureiros está caçando búfalos negros, então quase ninguém está coletando madeira. Precisamos de mais suprimentos. Ele continua, você pode conseguir essa madeira derrotando Triantes na Floresta da Morte, que fica no caminho para Horace. Takumi entende o pedido, então, você quer que eu derrote os Triantes? O mestre da guilda confirma com a cabeça. Sim, e você pode usar sua magia de espaço-tempo para transportá-los facilmente. Vai ser um 3 em 1. Takumi concorda, beleza, vou pegar um pouco de madeira de Trian para mim também. O mestre da guilda então acrescenta, tenho mais boas notícias. Um ferreiro está indo para Horace e precisa de um guarda-costas. Você pode aceitar o trabalho. Ele continua, se você completar todas essas missões, vamos te promover para Rank D, e a Sofia e a Maria subirão para Rank I. Takumi hesita, mas eu nunca fiz uma missão de guarda-costas antes. Ele sugere, e aqueles aventureiros da Lion Fang que conheci antes? O mestre da guilda balança a cabeça, eles já estão em outra missão. Takumi então pergunta, quanto tempo leva para chegar a Horace? A recepcionista responde, de carruagem, uns 7 dias. Se usar cavalos monstro, 4 dias. Takumi decide, então, vamos de cavalos monstro. Mas, nesse momento, Hayao entra e se desculpa, foi mal, mas só temos cavalos normais agora. Estamos usando os cavalos monstro para outra coisa. Ouvindo isso, alguém brinca, parece que você terminou sua missão. Hayao responde, ainda não. Derrubamos alguns búfalos negros e eu trouxe os corpos antes que começassem a apodrecer. Ele suspira, cara, essas missões avançadas não param de aparecer. Futuras missões de guarda-costas vão ser difíceis. O mestre da guilda concorda, verdade, mas as recompensas vão valer a pena. Hayao concorda, justo. De qualquer forma, amanhã de manhã vou me juntar ao Helf e aos outros. Takumi oferece, se quiser, pode dormir na minha casa hoje.
E ainda pode usar o banho. Hayao se anima, e isso parece ótimo. Antes de ir para casa, Takumi diz, mas antes, preciso passar num lugar. Hayao responde, beleza, eu vou junto. Na próxima cena, Takumi chega na empresa do Papi para encontrá-lo. Ele pede uma carruagem para sua viagem, e Papi aceita. Então, Papi pergunta, aliás, quando minerar esses minérios, pode vender alguns pra gente. Takumi concorda. Papi então acrescenta, vá, e quando voltar, pode fazer mais geladeiras. Essas coisas são incríveis. Takumi ri e diz, claro. Enquanto a cena termina, já está de noite e Takumi ainda não voltou para casa. Sofia começa a ficar preocupada. Ela continua dizendo que deveria ter ido com Takumi. Na cena seguinte, já é noite. Takumi está voltando para casa com Hayao. Ele pede desculpas, foi mal, você estava cansado e ainda te arrastei comigo. Hayao responde, tá de boa. Pelo menos conseguimos encontrar aqueles ferreiros. Takumi então diz, e sim, os que a recepcionista mencionou. Conseguimos falar com todos, menos um. Mas ele não estava em casa, então parece que vou ter que lidar com o resto do trabalho sozinho, porque nenhum dos ferreiros sabe como fazer isso. Nesse momento, Hayao percebe algo se aproximando pela frente. Ele sente que algo extremamente perigoso está vindo na direção deles. Eu não tenho nenhum equipamento para lutar, ele diz. Sem outra escolha, ele agarra a mão de Takumi e sai correndo. Mas a figura que se aproximava percebe os dois e avança contra Hayao, atacando e derrubando ele no chão. O atacante não é ninguém menos que Sofia. Furiosa, ela encara Hayao e diz, como ousa tentar atacar o Takumi? Eu não vou te perdoar. Ela se prepara para atacar de novo, mas Takumi se mete no meio e diz, não é o que você tá pensando. Ele então explica tudo para ela. Na cena seguinte, Sofia e Takumi pedem desculpas para Hayao, que acaba perdoando os dois. Depois disso, Takumi leva Hayao para sua casa. Olhando ao redor, Hayao pergunta, quem são essas pessoas? Takumi responde, eu precisava de gente para me proteger e cuidar da casa, então eles são meus empregados. Nesse momento, Hayao percebe Maple e fica completamente chocado. É você mesmo? Ele exclama. Maple responde, sim, mas eu ainda não gosto de você. Ao ouvir isso, Hayao fica arrasado. Ele então comenta com Takumi, você tem muita sorte. O Hit e o Bogar já estão casados. Só eu que continuo sozinho. Takumi dá de ombros e diz, mas elas não são minhas namoradas. Hayao, aliviado, se vira para Sofia e pergunta, posso te cortejar? Sofia responde na lata, não, eu sou só do Takumi. Hayao, sem desistir, olha para Maria, vi você. Quer ser minha namorada? Maria sorri e responde, não, eu decidi que sempre vou ficar com o Takumi. Mais uma vez rejeitado, Hayao fica desanimado e depois, ainda triste, vai tomar um banho. Na próxima cena, Takumi avisa a todos sobre uma expedição. Sofia concorda e diz, com certeza eu vou. Esses materiais são muito valiosos. Os outros também decidem acompanhar. Takumi então avisa, beleza, partimos em 3 dias. Enquanto isso, ele pensa consigo mesmo, preciso fazer equipamentos novos pra gente. Na manhã seguinte, Hayao parte em sua viagem. Enquanto isso, Takumi começa a modificar uma arma. Dá um trabalho enorme, mas ele consegue extrair o material principal e usa para criar uma espada drenadora de mana, capaz de absorver a mana dos inimigos. Mesmo exausto, ele sorri e diz, valeu a pena. Agora, essa aqui vai para Sofia. 3 dias depois, Papi já preparou uma carruagem para eles. Takumi percebe que o cliente que devem proteger já está sentado lá dentro. Ele se apresenta, e o ferreiro também, e meu nome é Gamos. Com tudo pronto, eles partem. Maria dirige a carruagem, usando um cavalo monstro que conseguiu da companhia Mulan. Enquanto isso, na guilda, um recepcionista faz um relatório para o mestre da guilda. Recebemos um aviso da filial de Horace dizendo que os monstros da Floresta da Morte ficaram ainda mais agressivos. O mestre da guilda suspira, mandaram essa informação tarde demais. Takumi já partiu. Só nos resta torcer para que nada de ruim aconteça. Em outra cena, um mordomo conversa com Papi.
Ele informa: o rei adorou o vaso sanitário que enviamos como tributo. Agora, querem que os mesmos sejam instalados na capital real. O problema de esgoto da cidade também está melhorando. A notícia já se espalhou, e acredito que o Império Sagrado e Sidônia também já ouviram falar. É provável que hajam em breve. Logo depois, vemos o Império de Sidônia. Um flashback mostra heróis passando por treinamentos intensos e perigosos. Enquanto isso, Takumi e seu grupo chegam à entrada da floresta. Eles param a uma distância segura, onde os monstros não podem atacá-los. Takumi olha para o ferreiro e avisa: vamos entrar agora, mas você precisa esperar aqui um pouco. Fica tranquilo, eu já coloquei barreiras para te proteger. O ferreiro assente: certo. Dentro da floresta, Takumi pergunta a Sofia: como a gente diferencia árvores normais de treantes? Sofia responde: se olhar bem, dá para sentir a magia vindo dos treantes. Olha ali, aquele é um. Takumi não perde tempo e parte para o ataque. Mas quando está prestes a acertar o golpe, o Treant também avança contra ele. Sofia e Maria entram em ação e ajudam Takumi a derrotá-lo. Só que, de repente, eles percebem que estão cercados por um monte de treantes. O grupo decide usar magia para enfrentá-los. Todos começam a lançar feitiços diferentes contra os inimigos. Quando acham que já venceram, um Otrean ancião surge diante deles. Eles se preparam para enfrentá-lo. Eles tentam cortar suas raízes. Mas o Treant continua se regenerando. Takumi fica chocado e pergunta: como a gente derrota esse negócio? Sofia responde: ele se regenera muito rápido. Antes que ele possa se curar, temos que destruir o corpo principal. Usa magia de fogo na sua espada. Takumi concorda e infunde sua espada com fogo. Com um golpe poderoso, ele ataca o Treant e finalmente o destrói. Como resultado, Takumi subiu de nível significativamente. De repente, algumas frutas caíram do Treant. Vendo isso, Takumi perguntou: espera aí, essas árvores dão frutos? Sofia explicou: essas são maçãs milagrosas. Elas são extremamente raras, e você só tem uma chance na vida de comer uma. Ouvindo isso, Maria sorriu e disse: então vamos pegar o resto e voltar para casa para fazer torta de maçã. Próxima cena. Depois de caçar os treantes restantes, eles chegaram a Horácio. O primeiro lugar que visitaram foi a Guilda dos Aventureiros, onde viram um pedido para derrotar toupeiras de ferro dentro de uma mina. Um ferreiro explicou: essas toupeiras devoram minérios. Se vocês aceitarem essa missão, terão permissão para entrar na mina. Takumi aceitou, e eles entraram na mina para começar a mineração. Logo, Takumi encontrou um raro minério de mitril e um de adamita. O ferreiro ficou impressionado e exclamou: uau! Isso foi rápido. Tivemos muita sorte. De repente, ouviram um barulho. Eles perceberam imediatamente que as toupeiras de ferro estavam vindo do subsolo. O grupo se preparou para a batalha quando as criaturas emergiram da terra. Justo quando todos estavam prontos para atacar, Takumi teve uma ideia. Em vez de lutar diretamente, ele criou uma luz intensa. Como as toupeiras viviam no subsolo, na escuridão total, a luz brilhante fez com que desmaiassem instantaneamente. Sofia aproveitou a oportunidade e finalizou as criaturas. Todos ficaram chocados e perguntaram: como você derrotou elas tão fácil? Takumi explicou: eu imaginei que, como vivem na escuridão, a luz forte as enfraqueceria. O grupo ficou impressionado com a rapidez com que Takumi eliminou os monstros. Maria, por outro lado, se sentiu desanimada. Suspirando, ela comentou: mais uma vez, eu não fiz nada. Me sinto tão inútil quanto uma toupeira. Próxima cena. Depois de minerar uma grande quantidade de minério, eles finalmente voltaram para Bolton. No dia seguinte, Takumi visitou a oficina do ferreiro. Usando mitril, adamita, ferro mágico, gemas de salamandra e pedras mágicas personalizadas, o ferreiro começou a forjar armas e armaduras poderosas. Até infundi uma faca de mitril com elementos de fogo, disse ele. Demorei vários dias, não foi tão fácil quanto pensei. Já que estava fazendo armas, resolvi criar armaduras também. Quando a armadura ficou pronta, ele a entregou para Sofia e Maria, que ficaram encantadas. Takumi sorriu e disse: fico feliz que tenham gostado. Também infundi muita mana nelas, transformando-as em cristais mágicos.
Cada peça de armadura tem propriedades elementais que combinam com vocês. Maria olhou sua armadura e perguntou: o que significa Thunderclap? Takumi explicou: isso aumenta sua velocidade. Eu posso demonstrar. Ele ativou o efeito e saiu correndo a uma velocidade incrível, mas acabou perdendo o controle e se espatifou contra a parede. Sofia e Maria riram. Não vimos nada. Vamos fingir que isso nunca aconteceu. Takumi, envergonhado, respondeu: valeu. Parece que preciso de um pouco de prática. Próxima cena. Takumi entregou a nova lança de Sofia, dizendo: eu a chamei de Tempestade 1. Sofia testou a arma e ficou empolgada. Maria também experimentou sua nova arma, chamada Exploradora, que permitia a ela usar elementos de fogo. Vendo o entusiasmo delas, Takumi alertou: cuidado com essas armas. Não exagerem. No geral, todos ficaram muito felizes com seus novos equipamentos. Mais tarde, Sofia se aproximou de Takumi e disse: se algo acontecer com você, eu vou me sacrificar para te proteger. É por isso que preciso de um escudo forte. Takumi suspirou e respondeu: vou fazer um escudo para você, mas me prometa uma coisa: não se sacrifique por mim. Se proteja primeiro. Ouvindo isso, Sofia corou. Na próxima cena. Enquanto isso, a deusa Nolen observava tudo do alto. Ela estava satisfeita, mas também preocupada. Ao olhar para os heróis, seu semblante ficou tenso. Esses heróis estão se tornando malignos demais. Então, a história avançou um ano no tempo. No Santo Império de Sidônia, a princesa Elizabeth informou ao rei: nossos heróis estão prontos para viajar ao reino de Sindor. O rei respondeu: confio em vocês. Façam o possível para trazer paz a este mundo. No entanto, enquanto os heróis falavam sobre paz, uma aura sombria e ameaçadora os envolvia. O rei, impressionado com sua determinação, não percebeu suas verdadeiras intenções. Na cena final, Takumi finalmente terminou de forjar o escudo de Sofia, mas estava completamente exausto. Observando-o pela janela, Sofia se sentiu culpada e murmurou para si mesma: fui eu que pedi para ele fazer isso, mas isso acabou sobrecarregando ele. Queria que ele tivesse um assistente para ajudá-lo na oficina. Enquanto isso, no reino de Bacula, também conhecido como Capital Real Baclatos, o rei recebeu uma carta de Sidônia. Ao ler, seu semblante se fechou. Isto é uma ameaça. Com raiva, ele cerrou os punhos. E assim, o episódio chegou ao fim. Se gostou, deixe seu like. E se é novo no canal, por que está cometendo esse pecado? Se inscreva agora e ative todas as notificações. Isso é tudo por hoje, nos vemos no próximo episódio. Até mais! O episódio começa com um mensageiro do Império de Sidônia chegando à corte do rei. Ele conta que descobriram o uso de dispositivos mágicos para limpar o sistema de esgoto do reino usando magia de luz. A Igreja da Luz Divina não gostou nada disso, e agora o Império Sagrado está se metendo na história. O mensageiro explica que a magia de luz é considerada um presente da deusa deles e que só a Igreja da Luz Divina pode usá-la. Por isso, qualquer uso não autorizado cai sob a autoridade da Igreja. Ele exige que qualquer pessoa que esteja usando essa magia seja entregue imediatamente. O rei responde dizendo que, se a magia realmente é um presente divino, então a Igreja deveria ser capaz de usá-la por conta própria. O mensageiro insiste que quem criou o sistema de purificação precisa ser entregue, mas o rei recusa sem rodeios. O mensageiro avisa que o Papa vai convocar todos os sacerdotes do reino. O rei, sem demonstrar preocupação, manda ele fazer o que quiser, porque não vai interferir. Isso deixa o mensageiro surpreso. Enquanto isso, Takumi fica sabendo de toda essa conversa. Ele pergunta pro Papa se foi uma boa ideia falar desse jeito com o Império de Sidônia, já que isso pode colocar a Igreja contra eles. Papi diz para ele não se preocupar e explica que, na verdade, existe outro grupo religioso no reino além da Igreja da Luz Divina. Takumi lembra que é a Igreja da Criação. Papi confirma e acrescenta que eles adoram a deusa Nolan. Takumi então pergunta quem a Igreja da Luz Divina adora, e Papi responde que é Ané. Ele também menciona que o reino permite liberdade religiosa, o que fez com que a Igreja da Criação ganhasse mais seguidores. Depois de ouvir tudo isso, Takumi decide que é melhor evitar se envolver muito com a Igreja.
Nesse momento, Papi diz que na verdade veio com um pedido. Ele levou uma amostra do vaso sanitário de Takumi pro rei e depois mostrou a geladeira, o que despertou o interesse do rei. Agora, o rei quer conhecer Takumi pessoalmente. Takumi fica chocado, mas Papi garante que, se ele recusar, o rei não vai ficar bravo. Mesmo assim, a expressão de Papi convence Takumi a aceitar. Ele então avisa Sofia e Maria que eles precisam viajar até a capital, já que o rei o protegeu do Império Sagrado de Sidônia, então recusar não seria uma boa ideia. Ele pergunta se elas vão acompanhá-lo, e as duas aceitam animadas, já que será a primeira vez que visitarão a capital real. Maple também entra na conversa, dizendo que é a primeira vez dela. Takumi decide que eles vão partir em uma semana e comenta que precisam se preparar. Ele ouviu dizer que, se usarem uma carruagem puxada por monstros, a viagem vai levar 7 dias. Maria se oferece para preparar a comida e cuidar de qualquer coisa necessária antes da partida. Takumi então diz que quer fazer novas capas para elas usando pedras mágicas de elemento sombrio que ele recebeu do Papi. Com o encantamento de bloquear percepção, as capas vão dificultar que sejam notados. Sofia fica impressionada, percebendo que isso pode ser útil em combate. Takumi concorda e acrescenta que, mesmo na cidade, isso ajudaria a evitar a tensão indesejada. Mais tarde, Sofia sai para fazer compras e pensa sobre como Takumi nunca cuida de si mesmo. Ela comenta isso com outra garota, que concorda, dizendo que Takumi é talentoso e deveria se cuidar melhor. Maria, percebendo algo estranho, provoca Sofia, sugerindo que ela pode estar apaixonada por Takumi. Envergonhada, Sofia sai rapidamente. Maria dá um sorrisinho e diz que parece que Sofia tem sentimentos pelo mestre, se referindo a Takumi. Na cena seguinte, Takumi reza para a deusa Nolan. Ela aparece e pergunta se ele está rezando por uma viagem segura até a capital. Takumi confirma, mas também diz que tem algumas perguntas. Ele quer saber se Ana, a divindade adorada pela Igreja da Luz Divina, é realmente uma deusa diferente dela. Nolan responde com firmeza que ela é a única deusa do mundo. Takumi então pergunta quem é Ana. Ela responde de um jeito misterioso, dizendo que ele vai descobrir no momento certo. Quando ele insiste, ela questiona o motivo de tanto interesse. Takumi explica que sente que o Império de Sidônia está interessado nele. Como Nolan já disse que a bênção dela desapareceria se ele agisse contra sua vontade, ele começa a se perguntar se perdeu essa bênção, o que poderia ter atraído a atenção de Sidônia. Nolan garante que não é isso. Na verdade, Sidônia é o motivo pelo qual ele conseguiu vir para esse mundo, então a bênção não pode ser retirada. Takumi então pergunta sobre os heróis que deveriam ter sido invocados no Império de Sidônia. Ele não ouviu nada sobre eles até agora. Nolan revela que, quando trouxe Takumi para esse mundo, ela interferiu um pouco no tempo. Na verdade, ela mandou ele um ano antes da invocação dos heróis, o que significa que eles vão chegar em alguns meses. Takumi fica chocado e pergunta por que ela fez isso, mas Nolan evita responder. Em vez disso, ela pede para ele trazer alguns doces na próxima vez que for visitá-la. Antes que ele possa insistir mais, ela o manda embora de repente. Takumi suspira, percebendo que Nolan fugiu da pergunta. Mas como ele não tem interesse em conhecer os heróis, decide que isso não faz diferença para ele. A história então avança alguns meses. Os heróis ainda estão em treinamento, e os treinos estão ficando cada vez mais intensos. Eles estão se tornando incrivelmente poderosos. Na cena seguinte, voltamos ao presente, onde Takumi preparou capas para todo mundo. Elas são idênticas à dele, o que surpreende todos. Vendo a reação deles, Takumi pergunta, "O quê? Vocês não gostaram?" E eles respondem, "E não, nós adoramos." Ouvindo isso, Takumi fica feliz e diz, "E não importa o que vocês vistam, sempre fica bem em vocês." Maria Corey resmunga, "Você tá falando demais." Takumi fica nervoso na hora e pensa se disse algo errado de novo. Ele reflete, "Preciso me controlar." Na próxima cena, Takumi está construindo uma carruagem, o que choca Maria. Ele explica, "Assim não vamos precisar ficar pegando emprestado. Se tivermos nossa própria carruagem, será mais conveniente." Mas então percebe, "Eu posso construir a carruagem, mas não temos cavalos monstros. Parece que vamos ter que pegar um emprestado na guilda." Maria lembra ele, "Você esqueceu por que essa cidade se chama Cidade dos Aventureiros?" Takumi fica confuso, "Desculpa,
essa é a primeira vez que ouço isso. Maria fica surpresa e explica, lembra da floresta que visitamos antes? Assim como aquela, existem várias áreas com monstros. Alguns lugares têm até unicórnios e cavalos Drake. Ela menciona que já ouviu falar até de grifos por lá. Então eles decidem ir procurar um cavalo para eles. No caminho, Takumi pergunta, os cavalos Drake são mais fortes e rápidos que os cavalos monstros? Sofia confirma, sim, eles são muito mais rápidos e têm mais resistência. Takumi pensa alto, será porque eles são monstros do tipo dragão? Maria corrige, não, eles não são do tipo dragão. Eles parecem cavalos normais, mas têm um chifre como o de um rinoceronte, o que os torna únicos. Além disso, o corpo deles tem escamas parecidas com as de um dragão. Enquanto conversam, percebem que Maple está muito animada, apressando todo mundo para seguir em frente. Takumi comenta, ela só tá empolgada porque acha que vai encontrar um companheiro na floresta. Ouvindo isso, Maria fica triste e diz para Maple, mas você já tem a mim. Por que precisa de mais alguém? Nesse momento, um lobo aparece de repente e tenta atacá-los, mas passa direto sem notar ninguém. Todos ficam confusos. Takumi percebe, é por causa das capas que estamos usando. Elas têm o efeito de bloquear percepção, então o lobo nem notou a gente. Sofia concorda, mas diz, e isso é bom, mas como precisamos ficar mais fortes, deveríamos tirar as capas. Ela remove a dela e imediatamente derrota um inimigo com um único golpe, impressionando Takumi. Maria sugere, podemos usar a carne desse monstro como suprimento. Maple insiste para continuarem se movendo. Enquanto seguem em frente, encontram uma árvore caída no caminho. Takumi diz, vamos pegar essa árvore. Podemos usar a madeira para construir nossa carruagem. Eles começam a cortar a árvore, enquanto Maria trabalha em outra parte. Vendo isso, Maple fica impaciente e reclama, vá, quer saber? Se vocês não vão vir, eu vou sozinha. E sai correndo. Ao avançar, Maple encontra vários monstros árvore caídos no chão. Curiosa, continua andando e logo vê um cavalo ferido. Preocupada, ela se aproxima, mas o cavalo de repente se torna agressivo e tenta atacá-la. Maple desvia rapidamente e percebe que ele está morrendo de medos assim como ela estava quando conheceu Takumi pela primeira vez. Lembrando disso, Maple fala gentilmente, meu nome é Maple, e meu mestre é incrível. Ele vai te curar. Nesse momento, mais monstros aparecem. Ao vê-los, Maple entende que foram eles que machucaram o cavalo. Usando sua teia, ela captura os monstros e os joga na frente do cavalo. O cavalo ferido então usa suas forças para acabar com eles. Maple tenta tranquilizá-lo, fica aqui. Eu vou buscar meu mestre. Mas quando está prestes a sair, percebe que mais monstros chegaram e a cercaram. Pensando rápido, ela usa sua teia para criar uma barreira ao redor dela e do cavalo, tentando se proteger. No entanto, os monstros começam a atacar a barreira, tentando rompê-la. Maple começa a entrar em pânico. Ela tenta chamar Takumi por telepatia, mas não recebe resposta. Lágrimas começam a se formar nos olhos dela enquanto pensa, talvez eles tenham me esquecido. Talvez já tenham voltado para casa. Nesse instante, o cavalo desaba de exaustão. Vendo isso, Maple fica furiosa e grita o nome de Takumi o mais alto que pode. Então, os monstros quebram a barreira e entram, deixando Maple apavorada. Ela corre para proteger o cavalo e o abraça, sentindo que aquele pode ser seu último dia. Mas então, de repente, ela vê que Takumi chegou. Ele olha para ela e diz, você mandou bem. Ao vê-lo, Maple se emociona, corre até ele e o abraça com força, chorando. Logo, Sofia e Maria também chegam, tendo derrotado todos os monstros. Ainda chorando, Maple pergunta, eu chamei vocês, mas por que não responderam? E eles respondem. Você criou tantas camadas da teia que o sinal nem conseguiu passar. Enquanto isso, Takumi diz para Maple, vi que nosso vínculo de Maana caiu, então vim te procurar. Desculpa se te assustei. Maple responde, sim, eu fiquei muito assustada. Obrigada por me salvar. Depois disso, todos olham para o cavalo e dizem, esse é um cavalo Drake, e é uma fêmea. Eles percebem que o cavalo está gravemente ferido e desmaiado.
A pedido de Maple, Takumi começa a curá-lo, mas, mesmo inconsciente, o cavalo começa a repelir Takumi. Parece estar fazendo isso involuntariamente, como se não conseguisse se controlar. Vendo isso, Maple diz: temos que fazer algo, ou ele vai morrer. Nesse momento, Sofia percebe que mais monstros estão a caminho. Ela alerta: este lugar não é seguro. Ouvindo isso, Maple pede a Takumi: por favor, não deixe esse cavalo sozinho aqui. Takumi concorda e diz: tudo bem. Então, ele coloca o cavalo e Maple dentro de sua dimensão de bolso e diz: descansem até que eu chame vocês. Maple responde: ok. Com isso, eles entram na dimensão de bolso. Sofia então diz para Takumi: você cometeu um grande erro. Você colocou um monstro avançado, um que nem sequer domou, dentro da sua dimensão de bolso. Isso vai colocar uma grande pressão no seu corpo. Takumi responde: estou bem. Mas logo depois de dizer isso, ele começa a se sentir extremamente exausto. Para recuperar sua energia, ele pega uma poção. Mas antes que consiga bebê-la, ele desmaia de extrema fadiga. Vendo isso, Maria e Sofia entram em pânico e o levam para casa. 12 horas se passam, mas Takumi ainda não recobra a consciência. Sofia então diz: e mesmo dormindo, Takumi está mantendo sua dimensão de bolso ativa. Isso está colocando uma grande pressão sobre ele. Maple também não saiu porque Takumi ainda não a chamou. E o cavalo Drake ainda está assustado. Enquanto Maple não abrir a dimensão, o cavalo continuará preso lá dentro. Mas se isso continuar, Takumi vai se esgotar completamente. Então, Sofia beija gentilmente a mão de Takumi, chocando Maria. Em seguida, Sofia segue o vínculo de mana de Takumi e estabelece uma conexão com Maple, permitindo que se comuniquem. Ela pergunta: como está o cavalo? Maple responde: ainda está assustado. Sofia sugere: você pode trazê-lo para fora? Maple hesita, mas ele vai ficar muito confuso em um lugar novo. Sofia insiste: sim, mas, a menos que ele saia, não podemos curá-lo direito, e Takumi continuará inconsciente. Use a barreira que você criou na floresta. Assim, o cavalo não ficará assustado. Maple concorda: ok, vou trazê-lo agora. Ouvindo isso, Sofia sorri e diz para Maria: vou até Papi comprar remédios. Maria responde: eu faço isso. Você deveria ficar com Takumi caso ele acorde. Com isso, Maria sai para buscar o remédio. Enquanto isso, dentro da mente de Takumi. Takumi começa a sentir um calor e ouve as vozes de Sofia, Maria e Maple chamando por ele: acorde. Ouvindo isso, Takumi murmura: sim, e eu preciso acordar. Com isso, ele recupera a consciência e vê Sofia dormindo enquanto segura sua mão. Ele imediatamente percebe de onde vinha aquele calor. Nesse momento, Sofia acorda, e Takumi a cumprimenta: bom dia. Parece que você fez o seu melhor. Fico muito feliz por ter vocês ao meu lado. Maria, ouvindo isso, também sorri feliz. Mais tarde naquela noite, Takumi vai verificar o cavalo Drake. Ele vê que Maple já o curou um pouco. Takumi então diz ao cavalo: parece que você e Maple se tornaram boas amigas. Então, você gostaria de ser minha amiga também? Ele então ativa sua habilidade de domar, e o cavalo aceita de bom grado, tornando-se oficialmente seu companheiro domado. Vendo isso, Takumi fica radiante de felicidade e cura completamente o cavalo. Seus ferimentos desaparecem por completo. Sofia e Maria, que estavam observando, ficam impressionadas. Takumi agradece a todos e graças aos esforços de vocês, agora temos um novo companheiro este cavalo. Maple, animada, pergunta: qual será o nome dela? Takumi sorri e diz: eu te chamei de Maple por causa do padrão no seu corpo. Agora, este cavalo tem um padrão de folha, então. Maple sugere: então vamos chamá-la de Folha. Takumi pensa por um momento e diz: e vamos chamá-la de Camélia. Representa algo que cai todo ano, mas floresce de novo com flores vermelhas e brancas. Todos concordam: esse é um nome lindo. Maple então fala com Camélia: no começo, eu também estava sozinha, mas meu mestre me resgatou. Desde então, tenho sido feliz. Eu quero que você seja feliz também, e é por isso que te ajudei. Ouvindo isso, Maria também sorri e diz: agora que tudo está resolvido, vamos cozinhar algo gostoso. Takumi, sentindo fome, rapidamente concorda: sim, por favor. Não como nada desde de manhã.
Com isso, eles desfrutam de uma refeição juntos. E assim, este episódio chega ao fim. Antes de encerrar este vídeo, tenho um pedido, por favor, inscrevam-se no canal. Muitos de vocês assistem aos vídeos, mas não se inscrevem. Então, queridos irmãos e irmãs, inscrevam-se. É completamente gratuito. Basta apertar um botão e pronto. Espero que todos se inscrevam e me façam feliz. Isso é tudo por hoje. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.